Quand je te dis mon amour, c'est terminé, je veux dire je t'aime. Quand je te dis que je serais bien mieux sans toi, je veux dire je suis à toi. Mais j'ai si peur de te donner mon cœur, de confesser que tu me tiens entre tes mains. Je ne peux imaginer ce que je deviendrais si un jour je te perdais. Je m'éloigne, je me défends de toi, mais bientôt je reviens. Je fais semblant, je me crée un personnage, mais je dois bien avouer qu'en vérité je suis vraiment fou de toi, et pétrifié rien qu'à l'idée de te perdre. J'ai beau essayer mais il n'y a rien à faire, je ne peux vivre sans toi. Et dans ma folie, je me dis que je ne t'aime pas, je fuis les apparences en niant les évidences. Mais pourquoi continuer comme ça si je ne peux pas ignorer mon cœur? Je sais que je t'aime, oh j'ai beau me mentir, tenter d'ignorer mes envies. Je te désire mon amour, j'ai besoin de t'embrasser. Je me rends sans condition, tu peux faire tout ce que tu veux de moi. Je veux seulement t'entendre me dire oui. Dis-moi que c'est vrai, que tu m'attendais, et tu penses encore à moi tous les jours. Dis-moi que c'est vrai, que tu m'attendais, et tu espères en secret mon retour. Daí, quando na sua vida, diga a verdade, hein, que você iria imaginar, que iria escutar Evidências em francês? Só aqui no meio da terra, né, gente? Vem pra cá, então, daqui a pouquinho a gente fala mais dessa música aqui com o nosso artista convidado. Vamos bater um papo, vamos interagir, vamos conversar via WhatsApp, a nossa forma de interação. Olha isso, Brasil, Evidências em francês, é isso mesmo? É isso mesmo, você escutou certinho. 37, aqui o pessoal de Minas, né, mandou a foto aí do paizão do Glayton, que adora cantar, nosso telespectador mineiro, com a Júlia, filha dele, passa tão rápido, que voz maravilhosa aí do artista. Obrigada, foto linda aí do pai com a filha. 22, Rio de Janeiro aqui com a gente. Renata, uma flor aí pra alegrar aí seu dia. Obrigada, tô falando com qual telespectador aqui do Rio? Será que ela deixou o nome dela? Subindo um pouquinho, Marcela Chaves. Obrigada, Marcela, adorei a flor, a foto também. 42, pessoal do Paraná aqui com a gente. Bom dia, Rê, sol para brilhar, as minhas netinhas Liv e Maria Clara, brilhando aí de caipirinhas. Gostamos das músicas do cantor francês, sucesso. Luiz de São Mateus do Sul, no Paraná, sempre aqui com a gente. Muito obrigada pela companhia e audiência aqui em nosso programa. E olha, gente, chegou aquela hora, sim, que é realmente maravilhosa aqui no programa, né? Todas as horas são, mas essa ainda mais especial, a nossa gastronomia. Meu xará Rezinho já, Poços e Marcelão também, para fazermos aqui o passeio, só para vocês sentirem um pouquinho aí dos sabores que a gente vai apresentar para vocês. Dá só uma olhada, gente, será que já dá para identificar de qual culinária nós estamos falando e vamos apresentar a vocês? É, agora já deu, né? Uma culinária assim bem típica que nós brasileiros adoramos também, que é a culinária mexicana. Mas essa daqui é autêntica, tá bom? Aqui realmente são os pratos que os mexicanos comem, apreciam e sem nenhuma moderação, porque não tem que ter moderação mesmo. Para essa comida vale demais. Vou conversar um pouquinho sobre esse universo mexicano, né? Tanto em termos de tradição quanto cultura e culinária também. Com ele, o Paulo Ramos, ele que é empresário e vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Morou lá um tempão, por conta disso também. Vem pra cá, Paulo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Renata, obrigado. Bom, o Paulo, gente, morou mais de 20 anos, foi isso? Quase 20 anos eu morei no México. Quase 20 anos no México.
E aí você entendeu de fato o que era aquela culinária, o que é aquele universo, né? Conta um pouquinho dessa experiência por lá. Não, eu tive um longo período no México, né? E a comida mexicana é uma comida muito rica de sabores, é uma comida muito diversificada. O México é um país muito bonito, né? E é uma comida que remonta, né, da época pré-hispânica, né? Antes dos espanhóis chegarem no México, o México já era o berço de muitos dos ingredientes que hoje a gente utiliza na culinária moderna. Então esses ingredientes se evoluíram numa culinária muito rica e muito saborosa, né? Então esses 18 anos que eu vim, quase 20 anos que eu tive no México, permitiram que eu tivesse muito contato com essa culinária. Entendi. Quando eu voltei para o Brasil, eu decidi que eu queria trazer um pedacinho do México comigo e trazer para o brasileiro a oportunidade de provar esse tipo de comida que a gente não encontra muito aqui no Brasil. Pois é, Paulo, o que está mais assim, digamos, difundido, né? O Tex-Mex, que é a comida, digamos assim, uma mistura dos mexicanos que foram para o Texas, aquela região dos Estados Unidos, e aí teve as suas interferências, né? Então tem muita pimenta, é muito apimentada, até desmistificando um pouco disso, né? Fala pra gente da diferença da originalidade, da autenticidade dessa comida, onde os mexicanos realmente fazem uso aí no dia a dia, e da Tex-Mex. Claro, não. A maior diferença, Renata, é primeiro no uso da tortilha, tá? No México se usa sempre a tortilha suave, como essa que a gente está vendo aqui. A tortilha de milho sempre é suave, nunca é aquela tortilha crocante. Segundo, o uso massa bem levinha, massa né? levinha, é uma tortilha feita, no nosso caso, uma tortilha feita à mão, 100% de milho. Então essa é a primeira grande diferença da culinária autêntica mexicana para a culinária Tex-Mex. A outra é que é uma culinária muito mais leve, ela é muito mais baseada em ingredientes frescos, como nós latino-americanos somos, né? A gente sempre prefere o abacate fresco, nada congelado, as tortilhas torradas na hora. Então, a pimenta sempre é uma pimenta fresca. Então, isso traz aquele sabor que a gente é mais familiar, a gente que está acostumado a comer a coisa fresca. Essas são as duas grandes diferenças entre a culinária Tex-Mex e a culinária autêntica mexicana. E o avocado, assim, sempre muito presente, né? Avocado, a todo momento. Não, o avocado vamos dizer, é um must-have dentro da culinária mexicana. Tá? O avocado, nesse caso, eu sempre falo que a gente está numa temporada muito boa aqui no Brasil, porque é a temporada do avocado brasileiro. Então, esse avocado é um avocado que tem muito sabor, é um avocado que hoje você encontra nos mercados a um preço muito acessível e tem que ser incorporado na culinária brasileira também, porque ele é muito rico em gorduras não saturadas. É um dos alimentos mais saudáveis que você pode ter na sua mesa, tanto para um café da manhã, como um almoço, eventualmente sobremesa, como a gente tem costume no Brasil, mas o avocado é um alimento muito rico mesmo. É maravilhoso. E aí, claro, tem a diferença, né? Fazendo com avocado e com abacate, o sabor é totalmente diferente, Totalmente diferente. Totalmente diferente. A culinária mexicana, se você vai fazer um guacamole, o guacamole tem sempre que ser com o avocado. Para escolher, assim, tem alguma dica, assim, que você já é conhecedor, assim, para escolher na hora do avocado, porque ele é tão presente? Então, aqui, vamos pegar esse madurinho aqui, tá? O avocado, ele é uma fruta bem complicada, tá? Por quê? Porque ele é difícil você entender o ponto de maturação dele. É tipo o abacate, né? Eu falo, às vezes passa do ponto e ixi, perdi o abacate. Perdeu o abacate, exatamente. Mas normalmente o avocado, quando ele já está com a pele mais escura, ele vai estar com essa consistência bem cremosa, muito mais que o abacate normal, tá? Então, para você escolher um avocado, eu sugiro comprar ele um pouco antes dele estar pretinho, ele amadurece na sua casa e quando ele tiver com a pele bem preta desse jeito, ele está no ponto de ser partido, exatamente. Maravilha. E aí aqui a gente vai entender mais, né, dessas delícias. Aqui nós temos as famosas tortilhas, assim, aqui as tortilhas, né, e aqui também... Aqui nós temos o que popularmente no Brasil é chamado de Doritos, né, mas na realidade no México isso é chamado de totopo. É um nome engraçado. Exatamente, é um nome engraçado, mas é o famoso totopo. Tá? Certo. Vai muito bem, assim, o pessoal geralmente, antes de virem os outros pratos, né, apreciam muito bem com avocado, e aí se quiser tem aqui os outros elementos que temos aqui, Paulo. Nós temos aqui
aqui 2 salsas. Essas 2 salsas a gente traz do México. Essa aqui é uma salsa verde que ela é feita com tomate verde. E eu sempre digo que o tomate verde não é o tomate que não amadureceu. Existe um tipo de tomate que se chama tomate verde mesmo, que a gente faz essa salsa, tá? Olha aqui, ó, a coloração para vocês. Ó. Além das 2 salsas, a gente tem o pico de galho. O brasileiro e muitas pessoas confundem com uma vinagrete, mas o pico de galho é simplesmente tomate, coentro e cebola. E finalmente a gente tem aqui uma salsa que a gente faz na casa também. Essa salsa é muito mais forte, a gente faz principalmente para aqueles mexicanos que gostam de visitar a gente e eles gostam de alguma coisa mais picante mesmo. Tá, Okay? E aí é uma particularidade, né? Exatamente. E aqui o vermelho, Exatamente, né? a salsa, vermelhinho. exatamente, a salsa vermelha que a gente usa é bem suave, ela acompanha, ela tem bastante sabor e ela quase não pica. Okay? Maravilha. Vamos começar aqui as provas, Claro, então? claro. Vou começar aqui com o totopo, então, com o avocado. Vem comigo, o Renato já está aí no close, aqui, bem bacana. Ó, geralmente são para nós e vamos juntos. Sensacional. Gente, aí o totopo, ele tá muito crocante, que é maravilhoso, É muito porque bom. é a textura certa, né? A cremosidade do avocado com o totopo. E é a tortilha de milho, então é o milho que quando você frita ele, ele fica com essa crocância, esse sabor Nossa. bem gostoso. Tá? E assim, é uma crocância, né? E é tão gostoso e é levinho, né? O que a gente estava comentando aqui dos sabores do México, realmente tudo muito fresco e muito levinho, né? Exatamente. E outra coisa, depois o que você me Aí indica? Eu vou pra depois- onde então agora? vamos lá, tá? É tanta coisa. Vou pedir já lá o nosso querido Biribinha, ou também a Sô, trazer aqui uns talheres, tá? Eu sei que alguns a gente come e aprecia com a mão também. E guardanapo aqui pra gente. Bom, Exatamente. vamos pra Vamos onde? lá, tá? Depois a gente tem as chalupas poblanas, tá? As chalupas poblanas, isso é um taco que é muito característico de uma região perto da cidade do México. Também aqui a gente usa uma tortilha de farinha de milho bem branca, um pouquinho de frijoles refritos, que é essa massinha de feijão, carne desfiada e um queijo branco por cima, tá? Ok? Tá. Toma cuidado com essa pimenta tá mais para decoração, porque essa aqui é bem forte, tá? Maravilha. Ok? Então, aqui com a mão mesmo. Com a mão mesmo, Tá, tá? até pra gente falar, né? Porque a gente gosta de comentar, brasileira tem essa história de não querer comer com a mão. Exato. Isso Exato. acaba sendo, digamos assim, por quê? Olha, Renata, eu acho que o brasileiro tem muita tradição europeia da culinária, né? Então, por isso, o brasileiro tem sempre o hábito de comer com garfo e faca. Na culinária mexicana, nessa culinária casual mexicana, o mais normal é comer com a mão, tá? Com a mão. Não tem nada de errado você comer com a mão, mas a gente também oferece sempre talheres, porque cada um come a sua comida como quer, ok? Maravilha. Paulo, então eu vou partir aqui para esse e aqui eu posso colocar alguns Você pode incrementos. colocar, exatamente. O que você indica? Esse é um molho um pouco mais apimentado, tá? Só tomar um pouquinho de cuidado com ele, tá? Você Tá. pode colocar um pouquinho de pico de galho. Ok? O pessoal tá preocupado, mas eu já virei uma mexicana, vocês não estão entendendo? Exatamente. Ok? Pronto. E bom apetite. Aqui é a mexicana verdadeira, La Vera. Bom apetite. Vamos aqui provar então Uma a nossa... chalupa poblana. Como que é? Chalupa poblana. Chalupa poblana. Isso. Chalupa poblana. Então Exatamente. vamos provar juntos. Pode subir o som, Agir. Vem comigo, Rê. Tá apimentado, hein? Que delícia. Tranquilo, Tranquilo. gostoso, levinho, maravilhoso. E aqui realmente o tomate, esse frescor dá Ele todo um sem- sabor especial, né? Você sente bem agora comendo essa comida, como é que ela é uma comida muito mais leve, muito fresca também. Essa é uma comida para ser feita na hora, para ser aproveitada na hora, diferentemente da culinária Tex-Mex que a gente estava conversando agora há pouco, né? Maravilha. E agora a gente vai pra onde, Paulo? Bom, agora eu sugiro- Tem esse. Olha, É. tem muita coisa aqui pra provar ainda, A hein? gente tem, ó,
a gente tem aqui... Adorei esse daqui. Exatamente, esses são sopecitos. Se você quiser provar um dos sopecitos, Tá. o sopecito ele é uma tortilha um pouquinho mais alta, também de farinha de milho. De baixo ele tem um pouquinho de frijoles refritos, frango, um pouquinho de alface, creme de leite e um toquezinho de queijo branco também. Tudo muito fresco, né? Tudo muito fresco, exatamente. Tá? Olha só, gente. E o milho, né? Falar um pouquinho do milho tão presente na culinária, né? O milho é a base da culinária mexicana, tá? Diferentemente do Brasil, onde a culinária é muito baseada no trigo, né? A gente tem muita massa, muito pão. No México, a base da culinária mexicana é o milho. Na realidade, a base da culinária de quase todos os países da América Latina. Né? Então, o milho saiu do México e conquistou todo mundo. Então... E eu sou apaixonada por milho, então vamos provar juntos aqui. Esse, desculpa o nome novamente? Se chama sopecito. Sopecito, então. Agora, então, sopecito para nós. Foi pimenta. Que delícia, hein? Olha, gente, maravilhoso. Aqui, assim... Porque vem a salada e junto com creme de leite, junto com queijo, dá uma combinação assim fantástica. Eu acho que sim. Eu acho que, de novo, né? É aquela combinação de um pouco crocante, um pouquinho de proteína, né? Então isso dá toda uma combinação de sabores muito, muito gostosa, né? Paulo, esse seria bem semelhante a esse? Esse é muito parecido, tá? Esse aqui são os taquitos dourados, que a gente chama. São os tacos que a gente frita, eles são de frango, parece muito com esse. A diferença é que a tortilha que a gente usa aqui é exatamente essa tortilha amarela aqui que ela é frita, tá? São muito parecidos, ok? Maravilha. Então, olha, e esse daqui? Esse daqui tem uma combinativa, hein? Essa aqui é a nossa gringa, tá? A gringa é uma história bem engraçada, porque a gringa foi uma criação nossa, né? O Fogoncito, que a gente representa aqui no Brasil, ele é um restaurante que tem mais de 50 anos na Cidade do México. Restaurante que foi... Primeiro restaurante apareceu em 1968 e ao longo dos anos eles foram evoluindo, eles foram criando uma série de pratos únicos. A gringa é um desses pratos. A gringa nasceu de um restaurante que ficava numa zona muito turística na Cidade do México, onde duas estudantes americanas pediam para comer a quesadilha delas com a carne do taco ao pastor. Sim. E os mexicanos viam aquilo, achavam muito curioso, né? E pediam o taco deles como o das gringas. Sim. E daí ficou o nome gringa, né? Entendi. E aí, aqui o que temos aqui na nós gringa? nós temos a carne do nosso taco ao pastor, que é um corte de lombo, que é o melhor corte do lombo que existe. Ele está acompanhado, ele é temperado no tempero que a gente traz do México, acompanhado com um pouco de abacaxi, cebola, coentro e basicamente isso, tá? E queijo. Maravilha. Tá? Okay? Aí, nesse caso, é numa tortilha de farinha de trigo. E aí, esse daqui, gente, não tem como, né? Comi tudo com a mão, mas esse daqui não tem jeito. Esse aqui eu perdoo. Esse daqui ele perdoa, esse daqui é com talher. Vamos lá? Nossa, adorei o agridoce. Exatamente. O gostoso dessa gringa é a combinação da carne de porco com o abacaxi e o queijo. Né? Gente, isso é fantástico, foi maravilhoso. Paulo, tô falando que a nossa mesa hoje vai render história aqui na nossa equipe, viu? Legal. Olha, foi muito legal, muito bacana a gente conhecer e entender mais, né, das particularidades da autêntica, né, cozinha mexicana, o que ela é, um pouco da história e trazer, assim, esses variados sabores e complementos para apresentar a vocês. Adorei aqui passar a história de vocês mais uma vez. E aí gostaria que vocês deixassem o contato aqui para nós, Paulo. Então, nós estamos no... El Fogoncito está na Vila Madalena, nós estamos na Fradique Coutinho, número 914. Nós estamos nas redes sociais
Instagram é o Fogoncito Brasil, Facebook, e temos o nosso site, fogoncito.com.br. Tá? Maravilha, entra lá, já segui, já fui, adorei, é tudo de bom. Obrigada, Muito obrigado viu? você, Renata. Bem-vindo sempre. Muito obrigado. Mais sucesso para você. Muito obrigado. Continue aqui com a gente. E olha, vocês sabem que hoje, né, daqui a pouquinho tem um anúncio do Plano Safra aí tão importante, tão aguardado aí para o nosso agronegócio e para o nosso segmento. Quem está a postos aí nesse momento para já trazer uma prévia, os detalhes, as expectativas, é o nosso jornalista, nosso repórter Pedro Costa. Pedro, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia a todos que nos acompanham pelo Bem da Terra. Daqui a pouquinho, às 11 horas da manhã, lá no Palácio do Planalto, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro faz o anúncio do Plano Safra. Esse plano aí que é grande, que tem uma grande expectativa para o anúncio dele, que principalmente na questão das taxas de juros. O governo adiantou que as taxas de juros para os pequenos e médios produtores será pequena, a taxa de juros será pequena. Mas para os grandes produtores será uma taxa de juros de acordo com o mercado. Outra questão também é a relação ao seguro, que também aí existe uma expectativa de ser um pouco maior este ano, mas o valor, aí, o número de recursos aí que serão, o volume de recursos aí que serão disponibilizados também ainda é uma questão que está preocupando alguns produtores. Apesar disso, a agricultura industrial, né, o Plano Safra para aqueles grandes produtores, ela tem praticamente subsidiado, né, os produtores acabam eles mesmos custeando. Mas existe ainda um grande volume de produtores que ainda pegam esses recursos para fazer a produção. Então, daqui a pouquinho, ao vivo, às 11 horas da manhã, direto do Palácio do Planalto, a ministra Tereza Cristina, junto com o presidente Jair Bolsonaro, é claro, todos os ministros aí da economia estarão presentes para fazer esse anúncio do Plano Safra 2019-2020. Ele aí que já começou atrasado, porque ia ser na semana passada, ia ser feito esse anúncio, mas por conta de falta de recursos, e aí a Câmara, junto com o Senado, teve de aprovar um volume maior para conseguir colocar principalmente mais recursos no Pronaf. O governo teve de então prorrogar, né, postergar o anúncio que vai acontecer hoje, às 11 horas da manhã. A nossa repórter Dani Castro vai estar em Brasília e vai trazer aí todos os detalhes. Só para localizar o pessoal em casa, eu estou em São Paulo, estou participando do Ethanol Summit, um evento importantíssimo do setor sucroenergético, mas aqui reúne grandes líderes, não só do setor, mas também de todo o agronegócio, e aqui nós vamos repercutir com eles quais são esses reflexos do anúncio que daqui a pouquinho vai ser divulgado pelo governo federal. Renata, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Pedro. Jornalismo de plantão, sempre a postos aí para levar a melhor informação a todos vocês. Muito obrigada. Então, como disse o Pedro, daqui a pouquinho, anúncio do Plano Safra tão aguardado, né? Para esse ano vai ser lá em Brasília e, claro, você acompanha aí toda a reportagem completa, a cobertura aqui ao longo da nossa programação. Pedro Costa, como já disse, aqui em São Paulo, no Ethanol Summit, um importante evento aí do setor sucro-alcooleiro que movimenta bastante o segmento do agro e, claro, vai repercutir aí com as principais lideranças do setor. Bom trabalho para você, Pedro. Obrigada. Obrigado, Renata. Até mais. Bom programa. Obrigada. E olha, agora a gente volta aqui ao estúdio, claro, com mais música, mais som de Aymeric Frerejão para vocês. Vamos de som, mas antes eu estava aqui me lembrando, né? Evidências em francês que ficou marcado. Por que evidências em francês? Porque a minha esposa me falou, você gosta de fazer adaptações de músicas brasileiras em francês, de misturar um pouco os estilos? Essa música é uma das mais tocadas no Brasil, é icônica, e ela vai muito além do sertanejo, porque eu estava um pouco com receio de sair muito do meu estilo, que é jazz pop. Falei, não, pode ir, que essa não é mais sertanejo, ela é hino nacional. E então eu escutei ela, porque a minha esposa sempre me dá boas dicas. E realmente pegou no show, todo mundo começou a cantar, as pessoas no início da música falaram, eu conheço essa música, mas parece que outra música, e elas demoravam um pouquinho até o refrão chegar para perceber. E a história foi muito mais além disso, o Chitãozinho e o Chororô ouviram a música, postaram no Instagram deles, na televisão.
Numa Sim. reportagem sobre o aniversário da música, saiu também o vídeo com a banda tocando, foi muito legal. Que maravilha, hein? E a esposa Paula, né? Que inclusive esposa tem Paula, uma música para Que ela eu, que ele que abriu eu o programa. cantei mais cedo, eu cantei a música dela, a minha primeira música em Exatamente. português. Vamos de qual som agora, Meriquinho? Agora vou tocar Overseas Telegram, que é uma música que justamente deu o nome do meu primeiro CD, que é uma música sobre amor à distância. Que bom. Som para vocês, para os apaixonados que vivem o amor à distância. Only you, only me, in the world can understand why we have over days, over months, over years. I've had your heart close to mine. Every thought link our souls after only 7 days together, and so many, many hours on the phone. Overseas telegrams through our minds are flying like butterflies. Just a glance, just a smile, just a word, and I knew that it was you. You were so natural, familiar, like a place I'd seen before.